E o texto que nós vamos ler encontra-se em Mateus, capítulo 22, versículo de número 29. É um versículo só que eu vou ler hoje pela manhã. Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus disse que há possibilidade de você ser enganado caso você não conheça as Escrituras ou o poder de Deus. Vez por outra eu ouço rumores que saem do corredor da igreja, ouço boatos que se espalham pela internet, dizendo que nós não somos bíblicos na Bethesda. Algumas pessoas já saíram da igreja Bethesda com essa queixa: essa igreja não é bíblica. Antes de eu entrar no assunto propriamente, eu quero deixar bem claras algumas coisas para você que está hoje de manhã aqui na Bethesda. Primeiro, quero insistir em dizer hoje pela manhã para você que eu, pessoalmente, não me sinto mais parte do movimento evangélico. Eu já disse e já escrevi, inclusive, sobre isso, que eu não me sinto parte do movimento evangélico. E eu tenho 3 motivos. Primeiro, por razões éticas. Eu não consigo caminhar com o movimento gospel ou com o movimento evangélico, porque eu tenho critérios éticos pessoais. E eu não posso fazer parte de um meio em que os comportamentos éticos do meio ferem os meus comportamentos éticos. Ou o meio muda, ou eu mudo, ou a gente se separa. Segundo, eu não me sinto parte do mundo evangélico por razões programáticas. Eu já preguei, já fiz isso, mas eu jamais farei novamente. De ir, por exemplo, para um show gospel, e eu já fiz isso, para um show gospel, e os organizadores do show gospel disserem assim para mim: a gente quer que você dê só uma palavrinha no meio. Então, eu fui para o show, era um absurdo de alto o som, jogo de luzes, todo um mise-en-scène de espetáculo, e a minha participação era uma palavrinha no meio. Falei, não quero fazer mais parte disso não. E saí. E terceiro, eu não me considero mais evangélico por razões teológicas. A teologia, a maneira como se organizam os pensamentos, as expectativas dos evangélicos não me dizem respeito. Eu digo que não sou mais evangélico, mas eu quero ser do evangelho, que é diferente, você fazer parte de um movimento e você querer ser fiel ao evangelho. Eu quero ser fiel ao evangelho. Eu quero ser fiel na minha pregação ao espírito do evangelho. Porque Paulo diz que a letra mata, mas o espírito dá vida.
Eu quero o espírito do Evangelho. Segunda coisa que eu quero deixar bastante claro, primeiro é que eu não sou mais parte do mundo evangélico, então eu não tenho medo da palavra heresia, porque o herege é o que faz parte de um movimento, mas está em discordância com aquele movimento, ele é um herege. Mas quando você não faz, mas por exemplo, eu não sou herege dos espíritas, eu não sou espírita, então eu não sou herege dos espíritas. Eu não sou herege do mormonismo, eu não sou mormon. Eu sou outra coisa. Então a palavra heresia é quando você é parte de um movimento e discorda dele. Aí você é um herege do movimento. Não, eu saí. Sou fora. Então eu quero dizer para vocês que eu não tenho medo de patrulhamento. De ninguém. Aliás, eu só tenho um medo na minha vida. Um medo. É não ser real e verdadeiro comigo mesmo. Esse é o único medo que eu tenho. Eu não tenho medo de bispo, que nós não temos bispo na Bethesda. Eu não tenho medo eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho medo de pregar porque vou perder dízimo. E a gente está pagando alto preço por isso. Não tenho medo de blog, de Facebook, e nem tenho medo de comentários que colocam no YouTube. Me chamando de doido, me chamando de louco, de o que quer que seja. Eu só não deixo colocar comentários pejorativos a meu respeito no meu site, que eu acho que é muito abuso. Nas redes sociais públicas eu não tenho medo nenhum. No meu site eu não deixo. E muita gente fica com raiva. Você não deixa as pessoas jogarem pedra em você. Eu digo, não, eu não deixo. Na sala de visita da minha casa, ninguém esculhamba com a minha mulher, com os meus filhos. Na sala de visita do meu site, você não vai esculhambar comigo, porque aí também é muito desaforo. Mas o resto eu não tenho medo de ninguém. O que é ser bíblico? Quando que uma pessoa é legitimamente bíblica? Deixa eu começar pelo negativo. Porque às vezes o negativo nos ajuda a entender o positivo. O que não é ser bíblico? Ninguém é bíblico só porque tem boa memória e capacidade de citar versículos. Porque há uma cultura, principalmente no meio evangélico, que o pastor é bíblico se ele é uma metralhadora de soltar versículos decorados. Quanto maior a capacidade do pastor de decorar versículos e soltar feito metralhadora no púlpito, mais encantados ficam aqueles que estão nos auditórios. Por que eu digo que isso não é necessariamente bíblico? Porque os sacerdotes que condenaram Jesus à cruz usaram a Bíblia para condenar Jesus. Em João capítulo de número 11, versículos 47 ao versículo 53, o chefe dos sacerdotes e dos fariseus convocaram uma reunião e eles perguntaram entre eles mesmos, o que a gente está fazendo? Deixando viver um homem que está fazendo sinais miraculosos. Se a gente deixar ele solto, todos vão crer nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um dos sacerdotes, chamado Caifás, tomou a palavra e disse, nada sabeis,
Não percebeis que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Este era um versículo que ele estava citando dos profetas. E o texto termina, quer dizer, esse encontro termina em que eles disseram: de agora em diante nós vamos tirar a vida de Jesus. Usaram a Bíblia. Tanto que eles usaram a Bíblia, que no próprio Evangelho de João, capítulo de número 19, versículos 6 e 7, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Qual é a acusação que eles fazem usando a Bíblia contra Jesus? Que Jesus apostatou da fé, porque a lei não permitia que Jesus dissesse que era filho de Deus. Essa ideia de que é bíblico quem consegue citar a Bíblia não tem razão de ser. Porque o diabo usou a Bíblia contra Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de número 6, o diabo disse assim para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui de cima do templo para baixo, porque ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, com as mãos o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Este é o Salmo de número 91, na boca do diabo. Os judeus, quando quiseram condenar Paulo, usaram a Bíblia. Em Atos capítulo de número 21, versículo de número 28, israelitas, ajudem-nos. Este homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra o templo. Era a lei que eles estavam invocando para condenar Paulo, que acabou morto, decapitado. Cortaram o pescoço de Paulo. Então a ideia que nós temos de que quanto mais o pastor tem capacidade de citar a Bíblia, ele é mais bíblico, é um engano. Segundo, ninguém é bíblico porque consegue provar as suas teorias pescando, fisgando versículos da Bíblia. A maioria das igrejas trabalha a sua teologia da seguinte maneira: nós temos um tema, apresenta o tema para a igreja e comprova que este tema tem base bíblica, pescando, fisgando, pinçando da Bíblia os versículos que comprovem essa teoria. O grande problema da gente fazer assim é que a nossa teoria fica maior do que a Bíblia. Porque eu tenho uma teoria e a Bíblia só confirma a teoria. Então a Bíblia é só confirmadora. A Bíblia não é o que é. Ela só confirma a minha teoria. E a minha teoria então se torna maior do que a própria Bíblia. Entenderam? Vocês estão tão quietos que parece que eu... Me ajudem a pregar. Pelo menos se você concorda, faz assim, que aí eu... Acontece que essa lógica de usar um tema e buscar na Bíblia versículos que provem esse tema tem um problema grave. É que você consegue provar o que você quiser dentro da Bíblia.
Por exemplo, a Bíblia não condena a escravidão. Aliás, esse é um argumento de vários ateus. A Bíblia não condena a escravidão. O que a Bíblia faz é dar instrução aos donos dos escravos a serem humanos com seus escravos. Isso a Bíblia faz. Então, se a Bíblia não condena a escravidão, eu posso usar a Bíblia para ser o senhor dos escravos. E na história, vários donos de escravos usavam a Bíblia para provar que eles tinham o direito de serem donos dos seus escravos. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo de número 15, tem um texto lá muito interessante, é que se uma pessoa batesse de pau num escravo, e o escravo morresse, quem bateu de pau no escravo tinha que ressarcir o dono com dinheiro. Porque o escravo não era gente, o escravo era propriedade. É igual você bater no meu carro, eu não vou matar você se bater no meu carro, mas eu quero que você conserte o meu paralama. Então, usar a Bíblia para provar alguma coisa, você prova a escravidão. Você prova que as mulheres, e agora eu espero grandes aleluias aqui na Bethesda, que as mulheres fiquem caladas. A mulher não é, na Bíblia, uma cidadã par a par com os homens. Não é. Em 1 de Coríntios, capítulo... Não vou nem falar da Bíblia hebraica, do Primeiro Testamento, que é o Antigo Testamento. Não vou nem falar, eu vou falar do Novo Testamento. 1 Coríntios 14, 34. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja. Por isso que teve um seminário teológico pentecostal aqui, que um aluno perguntou ao professor de teologia: pastor, qual é o lugar da mulher na igreja? Aí ele respondeu: sentada no último banco, calada. E ele, misógino, machista, mas não está de todo errado. Se ele quiser ser bíblico, no estrito senso da palavra. E mais ainda, Paulo diz assim: eu não permito que as mulheres façam perguntas aos seus maridos durante o culto. Pastor Ricardo está pregando alguma coisa, você tem alguma dúvida, e fala assim para o seu marido: eu não entendi o que ele quis dizer. Paulo diz: shh, shh. Fique em silêncio e quando chegar em casa, você pergunta a ele. Então, é cruel essa teologia de que é bíblico porque usou a Bíblia. Eu posso provar o que eu quiser. Terceiro, ser bíblico não significa se ater só à Bíblia. Que também é uma frase que não tem o menor sentido, mas que crente gosta demais de usar, para parecer que é santo. E eu detesto essa santarrice, piegas, crentez. Frases do tipo: eu não tenho outro livro na minha vida senão a Bíblia. Para mim, tudo o que contradizer a palavra de Deus eu jogo na lata do lixo. Porque para mim a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Parece bonito, mas é só frase bonita.
Faz o menor sentido. Por quê? Porque os autores da Bíblia não eram homens de um só livro. Paulo, nos seus sermões, gostava de citar poetas pagãos. Paulo, não é o Ricardo Gondim, não. Paulo gostava de citar poetas pagãos nos sermões dele. Em Atos, capítulo de número 17, quando ele está no Areópago, pregando para os filósofos, Paulo diz assim: nele vivemos e existimos. Como é a frase de um dos poetas que vocês têm, que diz assim: também somos descendência de Deus. Essa é uma frase pagã e está na Bíblia. E aí, como é que a gente sai desse enrosco? Quando Paulo escreve a Tito, que era missionário em Creta, uma ilha do Mediterrâneo, em Creta, Paulo cita um profeta cretense. Um profeta cretense, não judaico, não cristão, cretense. E isso está em Tito capítulo 1, versículo 12. Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esta é a frase do profeta de vocês. Ora, se Paulo tinha liberdade de citar poetas e profetas que não eram da tradição nem judaica nem cristã, por que eu não posso? Aliás, ser bíblico não é citar versículo da Bíblia, é citar qualquer pensamento, provérbio, adágio popular, filosofia, poesia, música, cujo conteúdo seja conteúdo que levante a nossa dignidade, que nos dê esperança, que celebre o belo, que celebre a angústia humana. Tudo o que for produção humana e que tenha beleza e que tenha verdade e que seja louvável, pode sair dos meus lábios, não precisa ser só da Bíblia, não. Me diga se a letra que eu vou ler para vocês agora é bíblica ou não. Tudo o que move é sagrado. E remove as montanhas com todo cuidado. Meu amor, enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado para durar. A abelha fazendo o mel vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu. O pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir o seu calor, ser todo dia, é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado. E o fruto do trabalho é mais que sagrado. Meu amor, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno, te proteger, no verão, sair para pescar, no outono, te conhecer, primavera, poder gostar, no estio, me derreter, para na chuva dançar e andar junto, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo.
Onde é que está a heresia dessa letra? Não, mas ela não é bíblica. Não, ela não está nas páginas da Bíblia. E ela não foi escrita por um cristão militante. Ela é do Beto Guedes e é música popular brasileira. Onde é que está o espanto? A não ser os nossos escrúpulos legalistas e religiosos. Onde é que está o espanto? Me diga também, eu vou falar outra. Letra, se isso aqui é de Deus ou se não é. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado? Desprezar quem lhe quer bem? Não vê que Deus até fica zangado, vendo alguém abandonado? Pelo amor de Deus. Ao nosso Senhor, pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor. Se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador? E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor para amar nosso Senhor, não, nosso Senhor não há de ter lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo o firmamento em carrossel, para circular em torno do Criador? Ou será que o Deus que criou o nosso desejo é tão cruel? Mostra os vales onde jorra o leite e o mel, e esses vales são de Deus? Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado? Desprezar quem lhe quer bem, não vê que Deus até fica zangado, vendo alguém abandonado? Pelo amor de Deus. Isso é bíblico? A música é do Chico Buarque. Essa é uma música do Chico Buarque, não está na Bíblia, mas é bíblica. Lamento. Você religioso que está aqui hoje de manhã, lamento. Ela é bíblica, muito mais do que esse aqui, ó. Vou citar para vocês agora. Ó você, destinado à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar a cabeça deles numa pedra. Hã? Isso está num salmo da Bíblia. É o salmo de número 137, os versículos 8 e 9, falando da população da Babilônia. Então essa ideia de eu sou bíblico, eu sou... Calma. Você pode impressionar quem não estuda, você pode impressionar o simplório, mas você não impressiona alguém que tem senso crítico. Quando que a gente é realmente bíblico? Quando? Primeiro, a gente é realmente bíblico quando a gente percebe Jesus nas páginas das Escrituras. A Bíblia não é dada para a gente discutir um com o outro, quem é que está certo, quem é que está errado. A Bíblia nos foi presenteada para que a gente perceba Jesus nas páginas das Escrituras. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou para nós de muitas maneiras. Usou várias maneiras para falar aos nossos antepassados, inclusive usou os profetas. Mas nestes últimos dias, Deus, para falar por nós, Ele usou o seu Filho Jesus. Em outras palavras, a Bíblia tem como chave de compreensão a pessoa de Jesus. Eu prego aqui de manhã, não para que você seja mais hábil em abrir e fechar e conhecer.
eu prego aqui hoje de manhã, não para que você se torne cada vez mais religioso, cada vez mais policiado e patrulhado no que você faz. Eu prego aqui para você hoje de manhã, para que você conheça Jesus. Por quê? Porque se você conhecer Jesus, você conhecerá o caminho. Se você conhecer Jesus, você conhecerá a verdade. E se você conhecer Jesus, você conhecerá a vida. E se você conhecer Jesus, você conhecerá docilidade. Se você conhecer Jesus, você conhecerá humildade. Se você conhecer Jesus, você conhecerá mansidão. Se você conhecer Jesus, você conhecerá a habilidade de perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Se você conhecer Jesus, você conhece Deus, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. E conhecer Jesus é conhecer tudo o que nós precisamos para que a nossa vida seja melhor e mais bonita. Quem é bíblico? Quem olha as Escrituras não como um fim em si mesmo. A Bíblia não é maior do que Jesus. Jesus é maior do que a Bíblia. Ninguém conhece a Bíblia pela Bíblia. E Jesus falou isso. Não são minhas palavras, são dele. Quando ele diz assim, olha, em João 5, versículos 39 e 40. Jesus disse assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que vão encontrar nela a vida eterna. Ou nelas, as Escrituras, encontrar a vida eterna. Mas as Escrituras, elas testemunham de mim. Você vai para a Bíblia achando que vai encontrar na Bíblia a vida eterna. Mas a Bíblia não é um fim em si mesma. Não tem aquele pensamento agora, sem ser bíblico, mas citando um pensador oriental. O sábio lá do Oriente diz assim: sábio, quando alguém aponta para a lua, não olha para o dedo, olha para a lua. Sábio não é quem fica olhando para o dedo. Sábio é quem olha para onde o dedo está direcionado. A Bíblia nos direciona para Jesus. Ela não é um fim em si mesma. Elas testemunham de Jesus. E vocês não veem, muitas vezes, as Escrituras, porque você não quer conhecer Jesus. Você prefere ficar na dimensão religiosa da fé. Segundo, é bíblico quem consegue fazer pontes. É bíblico quem consegue fazer pontes entre o texto e a vida. Tem que fazer ponte entre o texto e a vida. Uma vez eu vinha no avião e eu estava lendo Padre Antônio Vieira, escritor jesuíta do século XV, século XVI, grande referência, considerado o maior da língua portuguesa de todos os tempos. E eu vinha lendo Padre Antônio Vieira, uma linguagem barroca, uma linguagem do passado, às vezes difícil de ler. E um senhor estava do meu lado, ele pegou assim na minha perna e disse: você lê Vieira por necessidade ou por diletantismo? Aí eu falei, pô, só na pergunta esse cara sabe do que está falando. Isso já faz uns 25 anos, eu não sabia nem o que era diletantismo. Fui no dicionário. Diletantismo é divertimento. Por divertimento, você lê Vieira por necessidade ou por divertimento? Você lê a Bíblia por quê? Por que você lê a Bíblia? Nós temos que ler a Bíblia para fazer conexões com a nossa vida. Porque senão é diletantismo. Senão é divertimento, senão é especulação, é exibicionismo. É debate,
é bate-boca. Bate-boca de testemunho de Jeová com adventista do sétimo dia, com crente pentecostal, com católico, com mórmon. É bate-boca. E leva ao quê? O que adianta eu provar para um católico que a minha teologia é melhor do que a dele e ele provar para mim que a teologia dele é melhor do que a minha? Se isso não tem desdobramento na minha casa, na minha família, dos meus filhos, nos dramas e nas tragédias que eu vivo, na minha maturidade humana. E aí eu tenho que dar a mão à palmatória, que alguns dos membros da igreja Betesda, que ficaram aqui nos bancos dessa igreja me ouvindo por anos e anos e anos, no dia em que uma grande crise bateu na casa deles, eles se mostraram imaturos, mesquinhos, medíocres, eram da Betesda, sabiam a Bíblia, mas não conseguiam fazer pontes entre aquilo que estava sendo dito para o púlpito e para o caráter, para a construção dele ou dela como ser humano, como pessoa, e se desintegrou. Por quê? Porque não soube fazer pontes para que em mim existam traços do fruto do Espírito. Ser um homem longânimo, tardio para se irar, paciente, benigno. Contei a semana passada, deixa eu contar de novo. Talvez você não estava aqui a semana passada. O Dostoiévski contou uma história de uma mulher que morreu, que foi para o inferno. Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores de literatura da humanidade. Ele escreveu um conto sobre uma mulher que morreu e foi para o inferno. Chegou lá no inferno, quente pra caramba, ela se revoltou e começou a clamar aos céus: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E São Pedro foi a ela e disse: eu vou responder a senhora com outra pergunta. Por que a senhora acha que deveria estar no céu? Aí ela pensou e disse: já sei, teve um dia que eu dei uma cenoura para um mendigo. São Pedro disse um instantinho, foi lá nos livros contábeis do céu e olhou e disse: é verdade. Teve um dia que a senhora estava saindo da feira livre, comprou uma cenoura que estava estragada, meio murcha, a senhora não queria levar para casa. O mendigo pediu e a senhora tirou da bolsa essa cenoura murcha, que não queria mais, e deu para o mendigo. Contudo, foi uma cenoura e foi um gesto bonito. São Pedro amarrou a cenoura num barbante, jogou do céu lá no inferno e disse: segure nela. A mulher segurou na cenoura e São Pedro disse: eu vou lhe tirar daí, com a cenoura. No que ele estava tirando a mulher do inferno com a cenoura agarrada, ela agarrada na cenoura, outros que estavam no inferno se seguraram nas pernas dela. E muita gente segurando nas pernas dessa mulher, e São Pedro puxando, e ela viu que o barbante ia quebrar, e que a cenoura ia se romper, e ela começou a dar coice nas pessoas, para ninguém subir com ela, e no que ela estava dando coice, o barbante se quebrou, e ela voltou para o inferno. Moral da história: o inferno era ela. Não adianta tirar você do inferno e levar para o céu, se o seu coração é mesquinho, é pequeno, é iracundo, se a sua vida é uma vida pequena, não adiantaria. Qual é a mensagem bíblica? É a transformação de homens e de mulheres. Transformação humana que o Evangelho faz. E transforma de tal maneira que Paulo diz assim: por isso eu sinto dores de parto, porque eu quero ver Jesus sendo formado em vocês. Como você trata seus filhos,
como você trata até o cachorrinho em casa, como você trata o mendigo, quando você trata o craqueiro, como você trata um ser humano degradado pelo crack. Como que a gente trata? Como é que eu trato os meus inimigos? Como é que eu trato a minha mulher em casa? Como é que eu me comporto? Na hora em que a herança vai ser dividida. Porque uma vez uma pessoa elogiou outra e falou: aquela é uma família maravilhosa. Aí um amigo meu falou assim: já dividiram a herança? E aí a gente sabe quem é quem. Quando você ouvir qualquer pregação minha aqui na Bethesda, faça as 3 perguntas. 3. Primeira, o que o pastor Ricardo está pregando tem a ver com Jesus? Reflete o Espírito de Jesus? Segundo, o que o pastor Ricardo está pregando faz sentido com a vida? Terceiro, ele está se esforçando para nos transformar em pessoas melhores? Não importa se eu bagunço a cabeça de vocês. Tem gente que fica com raiva de mim, mas me agradece. Pastor, você dá um nó na minha cabeça, eu estou em crise. Eu digo: ótimo. Se isso produzir em você uma pessoa melhor. Não estou aqui para resolver problemas, de responder as perguntas. Eu estou aqui para responder à urgência do Espírito Santo de formar Jesus no coração de vocês. Por último, é bíblico quem lê a Bíblia, não para ferir, mas para salvar. A Bíblia é um livro cujo objetivo não é ferir ninguém. O objetivo da Bíblia é salvar as pessoas. A mensagem bíblica não consiste na mensagem da lei, da cobrança, da punição e do galardão. A mensagem da Bíblia é a mensagem do pastor que deixou 99 ovelhas no aprisco e foi buscar uma que tinha se perdido. Isso, sob o ponto de vista capitalista, é idiota. Você não deixa 99 para ir buscar uma. Sob o ponto de vista do mercado, é uma imbecilidade. Sob o ponto de vista do lucro, é uma loucura. Deixar 99 para ir buscar uma. Mas a mensagem do Evangelho é a mensagem não de perdas e ganhos, é a mensagem do amor. A mensagem bíblica fala de cada pessoa, por mais degradada que seja. Na metáfora da mulher que tinha 10 míseras moedinhas. 10 míseras moedinhas. E ela perdeu uma. Se você perdesse uma moedinha de 10 centavos na sua casa, você deixa ela lá no lixo, criando poeira, que você não vai se incomodar com 10. Uma moedinha de 10, 20 centavos, jamais se incomodaria. Mas a Bíblia diz que aquela mulher perdeu aquela uma única moeda que ela tinha, aquela uma moeda entre 10. E por aquela única moedinha, ela varreu a casa inteira até achar. Que lindo! Não existe um ser humano tão degradado, tão perdido, tão longe, que Deus não varra, que Deus não pegue a sua vassoura celestial e não vá varrer todas as salas e recantos do universo por causa daquela uma vida que estava perdida. A mensagem bíblica é sobre um pai que recebe o filho que gastou a herança do pai ainda vivo, dissolutamente, e que quando chega em casa o pai o abraça e não pede satisfações do que ele fez, porque o amor encobre uma multidão de pecados.
E essa é a beleza. Que se você for se reconciliar com alguém, ele vai cobrar que você dê satisfações. Mas Deus não faz isso. Porque Deus e a mensagem bíblica é a mensagem do daqui para frente. Vamos dar um ponto, vira a página e vamos começar de novo. E se sua vida estiver muito estragada, a gente dá um ponto, deixa esse livro de lado e a gente começa um caderno novo e vamos escrever uma nova história. Essa é a mensagem que Jesus tem para o seu coração. Fique em pé comigo, eu quero orar.